Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Vamos continuar aqui a nossa aula pelo bloco 2, então, conceitos introdutórios, parte 2. Nessa aula, o conceito que vai inaugurar esse bloco, né, no caso, é o conceito de sistemas de governo. Os sistemas de governo refletem a relação entre o executivo e o legislativo, ok? Como assim? Como é que se dá essa relação? É porque em determinados países o executivo ele é muito poderoso, ele tem muitos poderes e ele tem uma função dupla. Ele representa o Estado, né, fora, e ele também governa. Então ele representa o Estado com outros países e ele também governa. Já em outros países, quem tem mais poder é o legislativo. O legislativo indica o primeiro-ministro e é o primeiro-ministro que governa. O presidente ou o rei, eles apenas representam o Estado perante o exterior. Vamos explicar melhor na continuidade aqui. Então, são dois sistemas. Vou até apagar aqui que ficou ruim, tá? São dois legislativos, tá? Então são dois sistemas, o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista, ok? No sistema presidencialista, o presidente tem muita importância. Então você já vai lembrar de dois países que são assim, claramente assim, é o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Nesses países, o presidente ele representa, o presidente do Brasil vai para uma reunião da ONU, o presidente dos Estados Unidos vai para uma reunião da ONU, enfim, eles representam de fato a nação deles, ok? Mas eles também governam. Eles governam, eles editam leis, eles editam decretos, eles nomeiam os ministros e eles têm muito poder, os presidentes. Esse é o sistema presidencialista, em que há uma separação total entre o presidente, o executivo, e o legislativo, a Câmara, o Senado, ok? O sistema parlamentarista é diferente. Por quê? Porque no sistema parlamentarista, o povo não elege um presidente para governar. Alguns países até elegem o presidente, mas apenas para representar o país. Quem eles elegem? Eles elegem o parlamento. Quem formar a maioria do parlamento, o partido que formar a maioria do parlamento, vai ter direito a indicar o primeiro-ministro, e é o primeiro-ministro que governa. E aí vocês vão lembrar da Inglaterra, da Alemanha, países que têm primeiro-ministro. E esses primeiro-ministros são figuras fortes, são figuras que governam realmente, que têm muito poder. Então, assim, essa é a principal diferença. No parlamentarismo, o legislativo ele se confunde um pouco com o executivo. Há uma diferença, mas é uma relação muito ligada, né? É uma separação mínima que a gente chama entre o parlamento e o executivo. Por exemplo, é muito comum que no parlamentarismo todos os ministros sejam parlamentares. E esses ministros são comandados pelo primeiro-ministro, que é o chanceler, que é o cargo mais importante, ok? Vamos dar continuidade. Aqui é uma dica. Bom, é besteira, eu fico até um pouco com vergonha de colocar essa dica aqui, mas acho que serve para concurso, ok? Como é que está na sua carteira de identidade? Da de muitos estados é o seguinte, não é? É SSP? Professor, mas aqui é SSPP, eu sei, mas você vai decorar SSP, porque você vai decorar sistema e os dois começam com P, parlamentarismo e presidencialismo. Para quê? Para você não se confundir na prova, porque tem sistema de governo, tem forma de governo e tem forma de Estado. Gente, isso aí dá uma confusão na mente. Vocês vão entendendo a diferença, tá? Para não precisar decorar. Mas de início, fica a dica, SSP. Né? Tem muito lugar que a carteira de identidade é assim, SSP. A minha não é, por exemplo, né? Lá, eu sou do Amapá, e lá não é, na minha pelo menos, não é SSP, mas no seu estado talvez seja. E então fica aí a dica, SSP, só para você não se confundir, beleza? Vamos lá. Como eu falei, no sistema presidencialista, o presidente é quem comanda o executivo. Beleza? Então o presidente ele vai editar normas, às vezes, por meio de medida provisória, por meio de decretos. Ele vai ter vários poderes que no sistema parlamentarismo isso não existe, né? No parlamentarismo, ou no sistema parlamentarista, existe uma figura, às vezes chamada de presidente. Na Alemanha, por exemplo, é presidente. Mas você sabe quem é o presidente da Alemanha? Provavelmente nem sabe. Você vai lembrar, talvez, da primeira-ministra, do primeiro-ministro desses países, mas assim, exatamente do presidente muitas vezes ninguém lembra. Um caso típico é da Inglaterra, né? Porque você não tem presidente, você tem a rainha, e você lembra da rainha da Inglaterra. Mas quem manda no governo inglês não é a rainha, é realmente o primeiro-ministro, ok? Então, aqui já fala, no sistema parlamentarismo,
Então aqui, gente, olha só como nós vamos aqui. Ó. No sistema presidencialista, nós temos um presidente. Então é bem pelo nome mesmo. Aí no parlamentarismo, nós temos um parlamento, ok? Então é o parlamento que indica o chefe do executivo, é o primeiro-ministro. Isso decorre o seguinte, que chefe de governo é diferente de chefe de Estado. E foi bom que a gente já viu, né, o conceito de Estado. Você lembra do conceito de Estado? Que é povo, território, governo soberano? E você viu que o conceito de Estado é diferente de governo. O governo define as políticas públicas, né? Então, o chefe de governo, ele vai definir as políticas públicas, ele vai fazer tudo. Que é o que o presidente faz. Ele vai coordenar toda aquela parte, vai indicar os ministros. Já o chefe de Estado, que no Brasil é a mesma pessoa, é o presidente, ele vai representar o Estado. Ele vai para uma reunião da ONU, ele vai para uma reunião internacional, ele vai assinar tratados, ou ele vai ser uma figura, quase um embaixador com muito poder, né? Com um embaixador com muita visibilidade, com um pouco mais de poder. Né? Há alguns casos, mas isso é mais para direito constitucional, gente, é só para dar uma pincelada. Alguns casos em que eles são bem misturados, um sistema misto. Por exemplo, a França. Na França nós temos um presidente forte e um primeiro-ministro também forte. Aí é uma relação um pouquinho diferente. Só para vocês entenderem que a gente divide aqui parlamentarismo, presidencialismo, mas há várias divisões, né? Há várias outras formas. Só que para concurso, e aqui o nosso foco é concurso, você precisa saber dessas duas. Presidencialista e parlamentarista, ok? Esses dois sistemas. Então, as formas de governo... Desculpa, gente. A gente terminou aqui o sistema de governo, agora a gente vai começar as formas de governo. Então, vocês veem que é muito nome e confunde. Por isso que tem o SSP, né, o FE de forma de Estado de federação, para você não se confundir. Então vamos agora continuar com formas de governo. E essas formas de governo é a relação entre os detentores de poder, aqui ó, detentores de poder, quem são os detentores de poder? São os governantes. E a sociedade, quem são? Os governados, ok? Basicamente, principalmente para concurso, duas formas, república e monarquia. Existem outras? Existem, mas via de regra, sistemas mistos, intermediários, como se tem a Inglaterra. A Inglaterra tem uma monarquia, tem a rainha da Inglaterra, mas lá é uma democracia. Lá nós temos o parlamento. Então lá nós chamamos de uma monarquia parlamentarista, que não é uma monarquia pura. Né? Mas aqui vamos falar de duas formas básicas, as duas que mais caem em concurso, que é a república, que são a república, e a monarquia. E aí eu vou direto para um sistema, né? Eu vou direto para um esquema, desculpa, para um esquema para vocês entenderem. As principais características, no caso aqui vamos começar pela república. Quais são as principais características? Eletividade. Então, a eletividade, ela diz o que pra gente? Eletividade é o seguinte, o povo elege. O povo elege o presidente do Brasil. O povo elege o presidente dos Estados Unidos. Diferentes formas de votar, diferentes formas, mas há uma eleição. Né? O povo também elege o primeiro-ministro da Alemanha. Não diretamente, porque é parlamentarismo. Né? Então, eles elegem os parlamentares indicam o primeiro-ministro. Então, mas há uma eleição. Há uma temporalidade. O mandato do presidente do Brasil hoje dura 4 anos. Então, tem um mandato. Tem um tempo. Não é vitalício, não é a vida toda. Ok? Representatividade popular. Ou seja, tem um parlamento. Há uma representação da vontade do povo. Você elege os parlamentares. E aí, tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo, existem parlamentares, existem pessoas que representam a vontade popular. Ok? E aí, gente, existe um negócio muito importante, que é o dever de prestar contas. Também, isso aqui se relaciona com a não perceba a minha letra feia. É a responsabilidade dos gestores. A letra é tão feia que eu comecei com minúsculo e terminei com maiúsculo, mas espero que fique claro para vocês. Aqui é a responsabilidade dos gestores, ok? Que ou seja, eles podem ser responsabilizados, eles podem responder processos. Vixe, vou apagar aqui, fazer menor. Agora vamos para a monarquia. Enquanto na República nós temos a eletividade, nós elegemos nossos representantes, na República é assim, na monarquia nós temos hereditariedade, ou seja, é passado de pai para filho. E também nós temos vitalicidade, ou seja, passado de pai para filho e dura para sempre. Vão ficar para sempre lá no poder.
os reis, né? E não tem representação popular. Gente, via isso aqui nós estamos falando daquela monarquia pura, tradicional, absoluta. É absoluta. Então, assim, por exemplo, a Arábia Saudita é assim, lá tem rei até hoje, e é ele que manda, e é assim mesmo. Agora, você não pode dizer isso da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, então lá tem representação popular. Mas aí é aqueles sistemas mistos que a gente estava comentando, tá bom? Aqui a monarquia é aquele conceito realmente de algo mais absoluto, de algo tradicional, uma monarquia pura, digamos assim. E por isso mesmo, não há dever de prestar contas. Deixa eu apagar aqui. Não há dever de prestar contas, ok? Por quê? Porque lá é o rei que manda, o rei não vai para o tribunal, ou seja, não há aqui, não há, vou colocar aqui também para você, na monarquia pura, não há o EDD, lembra do EDD? Estado Democrático de Direito. Mas isso aqui, gente, hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Nós temos uma relação de monarquia, onde na Espanha, na Inglaterra, você tem um rei que é só chefe de Estado, ele não é chefe de governo. Né? É onde existe de fato representação popular, onde há dever de prestar contas, onde existe Estado Democrático de Direito. É importante lembrar disso. Vamos para uma afirmativa de prova. E é bom que de cara vocês já percebam que está errado, para não confundir vocês. No presidencialismo brasileiro, a chefia de Estado é exercida pelo presidente da República, enquanto a chefia de governo fica a cargo dos ministros de Estado. Errado, né, gente? Presidencialismo sempre o presidente vai ser chefe de Estado e chefe de governo, os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, tá errado, né? Errado. Não vou deixar isso aqui, senão vocês não vão conseguir ler, né? Mas enfim, tá errado. E é importante que vocês gravem isso. Presidencialismo, o presidente é chefe de Estado, o presidente é chefe de governo, ok? E aqui o resumão, né? Forma de Estado, unitário federado. Gente, lembra aqui também, não podemos esquecer, da confederação, tá? Eu coloquei assim porque são os principais hoje, mas assim, a confederação também é citada por muitos autores, então é importante estar aí na confederação. Desculpa esse pequeno errinho, mas acho que já corrigi aqui de caneta, no seu sistema você coloca aqui a confederação. O sistema de governo, nós temos o presidencialismo e o parlamentarismo, beleza? E na forma de governo, nós temos a república e a monarquia. Aqui, gente, é aquilo que eu conversei com você, né? FE. Aqui não vai ter dois S, mas vai ter um SS aqui e um P, SSP, só para vocês lembrarem. E a forma de governo é a monarquia. Qual é a regrinha? Eu não sei. Se você souber uma, me manda de dica aí, mas senão vai ser que sobrar. Você lembra do SSP, você lembra da forma de Estado, e o outro é o que sobrou. Tá bom? Pode ser assim? Vamos continuar. E aqui o Brasil. O Brasil já deve ter percebido que a forma de Estado é federação, que o sistema de governo é presidencialismo e que a forma de governo é república. Agora nós vamos passar por um conceito muito importante no direito administrativo. Administração pública, beleza? Administração pública. Muitos autores definem o direito administrativo, e lembra que o objetivo final da aula é a gente aprofundar o conceito de direito administrativo. A gente está passando por vários conceitos para no final você entender bem o conceito de direito administrativo. E muitos autores, eles definem o direito administrativo a partir da administração pública, para você ver a importância desse conceito, e por isso que a gente tem que abordar. Então, administrar. Pensa em administração, não pensa apenas na administração pública. Então, é a atividade de planejar, de dirigir, de comandar, né? Principalmente isso aqui tudo, esses três, planejar, dirigir, comandar, está mais relacionado a isso aqui, tá? A governo. Isso aqui isso tudo mais, é a atividade subordinada de executar as decisões. Então, vamos lá, vamos por partes. A atividade administrativa, né, ela inclui planejar, inclui dirigir, inclui comandar, mas inclui também executar as decisões que já foram planejadas, que já foram comandadas, que já foram dirigidas, beleza? Então, aqui nós temos a atividade subordinada de executar decisões, mas aí, gente, olha só, nós temos um sentido amplo e um sentido estrito. Essa parte inicial que eu coloquei para vocês, planejar, dirigir, comandar, que eu coloquei tudo isso entre parênteses, é governo, isso é o sentido amplo
essa parte que é governo mais a parte subordinada, isso tudo aqui em cima é o sentido amplo de administração pública. Existe um sentido estrito. Qual é o sentido estrito? É só essa segunda parte aqui, ó. É só essa segunda parte, é o sentido estrito. Então, essa segunda parte aqui, vou colocar aqui uma setinha, ela é o sentido estrito. Tá bom? Essa segunda parte é o sentido estrito. É a atividade subordinada de executar decisões, ou seja, lembra que a gente falou da diferença entre governo, a gente já falou disso no bloco passado, a diferença entre governo e administração pública. Então, há alguns autores que definem a administração pública no sentido amplo, no sentido lato sensu, ou seja, é a atividade de governo de planejar, mas também a atividade de executar. Mas é mais comum nós usarmos, né, o sentido estrito. E o que é o sentido estrito? É essa parte de executar as decisões do dia a dia administrativo mesmo, de contratar por meio de licitação, por meio de concurso público. Esse é o dia a dia. Porém, além das atividades, há os órgãos e as pessoas, né, que realizam essa atividade. Órgãos e pessoas. Isso resulta em dois conceitos. Quais são os dois conceitos? Um primeiro conceito é o conceito subjetivo, tá? Conceito subjetivo. Também chamado de formal ou orgânico. Isso tudo para responder o quê? Quem faz, ok? Isso tudo para responder isso aqui. Quem faz. Então, por exemplo, como assim quem faz? Quem faz o concurso público? Quem ordena que seja feito o concurso público? Então, digamos assim, o Ministério da Economia autorizou o concurso público. Quem fez? Foi o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, ele faz parte da administração pública ou não faz? É isso que o conceito subjetivo busca responder. Quem faz parte da administração pública? Quem faz essa atividade? Beleza? Então, nesse conceito, nós temos o poder executivo tendo predominância. Mas como a gente já viu também, tá vendo como é importante a gente vir acompanhando os conceitos? Os outros poderes também têm a função atípica de administrar. O Senado pode fazer um concurso público, pode contratar por meio de licitação. Beleza? Isso tudo fazem deles serem sujeitos, por isso que é subjetivo, serem sujeitos que fazem parte da administração pública. Mas tem um outro conceito que é o objetivo. É o que faz. Então, por exemplo, quais atividades são parte da administração pública? Quais atividades são tipicamente a administração pública? Quais atividades fazem parte do conceito de administração pública? Então, e é isso que nós vamos explorar agora. Olha só. Olha esse esqueminha aqui legal. No sentido subjetivo, nós estamos preocupados sobre os conjuntos de agentes, os órgãos, as pessoas jurídicas. Ou seja, quem faz parte da administração pública? Administração direta, indireta, a gente vai estudar isso mais para frente. Mas o executivo, o judiciário, quando contrata, quem faz parte da administração pública? Esse é o sentido subjetivo. Já o sentido objetivo, material ou funcional, lembrem-se desses conceitos, tá, gente? Formal, orgânico. O que você lembra de orgânico ali em cima, no subjetivo? Faz parte do organismo, né? Então, você vai decorando e lembrando que há relação entre subjetivo, formal e orgânico. Objetivo, material, funcional, ou seja, material está relacionado à matéria, ao assunto, ao que é feito. Funcional, à função administrativa. Então, nós temos o sentido objetivo, material ou funcional. E aí, gente, nós temos aqui um negócio muito importante, que são as 4 principais funções administrativas, né? As 4 principais atividades administrativas que caracterizam a administração pública. E quais são? Fomento. O que é fomento? Fomento é uma atividade que o Estado incentiva a economia de diversas formas. Por exemplo, o BNDES, que é um banco público, a Caixa, que é um banco público, investindo em determinadas atividades, por exemplo, investindo em empresas que vão construir aeroportos, rodovias, né? Essa é a atividade de fomento. Polícia administrativa. Tá? Polícia administrativa tem uma aula só sobre poder de polícia da administração pública. Mas é basicamente atividade fiscalizatória. E ela não se confunde com a polícia judiciária, que é a polícia que prende as pessoas, em resumo. A polícia administrativa, a função dela é fiscalizar. É a Anvisa quando quando determina, por exemplo, que determinado medicamento não pode ser vendido. A Defesa Civil quando interdita determinado prédio. É o Detran quando multa. Entendeu? Então é o poder de polícia fiscalizatória. Serviço público. Serviço público é outro exemplo de conceito extremamente amplo, complexo. Vai ter uma aula só sobre serviço público, mas só para vocês entenderem, serviço público é qualquer serviço que é prestado para uma coletividade.
pelo Estado, né? O serviço prestado pelo Estado para uma coletividade. Então, por exemplo, serviço de educação, de pública, saúde, serviço de iluminação, são serviços públicos, né? Isso está dentro da administração pública. E a intervenção? A intervenção é o Estado intervindo de alguma forma na economia, por isso que alguns consideram dentro da atividade de fomento, mas para prova acho que é bom colocar separado. Então, por exemplo, quando o Estado desapropria, faz a desapropriação em determinado, tira, né, a propriedade de alguém, indeniza, ele está intervindo ali, né, na economia. Então, qualquer intervenção que o Estado está fazendo de fato, faz parte do conceito objetivo de administração pública, ok? Então, o conceito objetivo são as atividades. E aqui a gente está vendo bem rápido, é fomento, polícia administrativa, serviço público, intervenção. Nós vamos aprofundar em cada uma delas no futuro, então não se preocupe, é apenas para vocês entenderem o conceito mesmo de administração pública, ok? E aqui nós temos uma afirmativa de prova que é o resumo de tudo que a gente viu. Okay? Administração pública em sentido subjetivo. Quem é? Quem são, no caso, né? Agentes, órgãos, pessoas. Atividades administrativas. Desculpa, gente. Distinguindo-se de seu sentido objetivo, agora sim, né? Relacionado à própria atividade administrativa. É tudo que a gente resumiu aqui, essa questão, e por isso mesmo ela está certíssima. Então é isso. Subjetivo, lembra de sujeito, quem faz. Objetivo, lembra do que faz, da natureza da atividade, beleza? Então, relacionado à atividade. Agora chegamos no conceito de direito. Mas, gente, isso aqui dá tese de mestrado e doutorado, né? Se quiser falar de conceito de direito. Nós vamos ser bem objetivos, falando para prova de concurso. Eu peguei um conceitinho bem objetivo do Eli Lopes Meirelles, que é um doutrinador que as bancas gostam muito, então vai ficar legal para você, beleza? É o conjunto de regras e de condutas coativamente impostas, vou explicar o que é isso, pelo Estado. Então, gente, direito é um conjunto de regras. Mas não é qualquer regra, é uma regra coativamente imposta pelo Estado, ou seja, o Estado manda, você tem que obedecer. Se não obedecer, pode dar cadeia, pode ter punição prevista. Então assim, elas são coativamente impostas. O Estado, ele tem o poder de polícia, ele tem o monopólio do uso da força para te obrigar a cumprir a lei se for preciso. Então, essa é a questão. O direito, ele dá ao Estado, ele confere ao Estado o direito, né, de usar a força para que o próprio direito seja cumprido. Entendeu? Então é assim que funciona. Então o direito você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro é um conjunto de regras, de normas, de princípios, beleza? E eles são coativos, eles são cogentes, ou seja, eles são obrigatórios. E se não cumprir, o Estado pode usar a força para te fazer cumprir, beleza? Em outros termos também, assim, outra parte da definição que é legal, é o seguinte: são princípios de conduta social tendentes a realizar justiça, né? Isso é outra faceta do conceito. Ou seja, são princípios da sua conduta do dia a dia aí, para que tenhamos uma sociedade mais justa, né? Então, juntando os dois, ficou o conjunto de normas, beleza? São impostas pelo Estado. E o objetivo dessas normas é disciplinar relações sociais, ok? Então, ficou o conceito de direito. Como eu falei, dá para ter um mestrado, doutorado sobre o conceito de direito, aqui é só para prova, bem objetivo. Porém, não basta conhecer direito. Temos que saber a diferença entre direito público e direito privado. É uma divisão didática, tá, gente? Porque o direito é uno, indivisível. É um direito só, né? Se você vai entrar na justiça e não falar conforme direito público, não, conforme o direito. Pode usar, às vezes, norma de direito público, às vezes, norma de justiça, mas o juiz vai decidir conforme o direito. Né? É uno, é indivisível. Mas, para questões didáticas, nós temos a divisão entre direito público e direito privado. No público, nós temos aqui o Estado, eu coloquei assim, Estados versus sociedade, mas não é necessariamente um conflito, tá? É só para dizer que de um lado da relação está o Estado, de outro está a sociedade, a pessoa. E em direito público sempre vai ser assim. Vou te dar um exemplo de direito público, direito penal. Aí você fala, poxa, mas se o fulano matou o ciclano, não é o fulano, não é o Estado versus a sociedade, é o fulano versus o ciclano. Mas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque mesmo que a família do ciclano que foi morto não denunciar, o Estado, por meio do promotor, vai lá e denuncia. Então é Estado versus a sociedade, assim, ou né, protegendo a sociedade, né? Mas muitas vezes um indivíduo vai reclamar do Estado, por exemplo. O Detran me multou e está errada a multa. Aí eu vou contra o Estado. É direito público.
Só que, quando você vai contra o Estado, meu amigo, é um pouquinho mais complicado, porque tem um conceito chamado verticalidade. E o que é esse conceito de verticalidade? Vou colocar aqui do lado, tá, gente? Significa o seguinte, que o Estado está aqui, e você, meu amigo, minha amiga, você está aqui. Então, o Estado está acima da relação jurídica. Não adianta a gente... Então, por exemplo, o Estado quer a sua casa para construir uma rodovia. Ele vai desapropriar. Mas ele fala, não, mas é meu direito, eu não quero vender, não sei o que, não sei o que. O Estado tem poder para intervir nesse caso. Então, em alguns casos, o Estado às vezes está acima realmente. Então, por exemplo, até naquele caso mesmo, digamos que o fulano matou o ciclano. Aí ele chega pro pai do ciclano e fala, ó, te dou, sei lá, 100 mil reais para você não me denunciar. Ele fala, aí o Estado fala, não, eu vou te denunciar mesmo assim. Aí o ciclano fala, não, mas eu não quero denunciar ele. O pai do ciclano fala, não quero, não importa. Por quê? Porque a gente está tratando com interesse público. E interesses públicos são indisponíveis, não podem ser negociados. Não adianta, né? O pessoal às vezes negocia. Propina para lá, para cá, mas isso é crime, isso é errado. Na forma correta, o interesse público é inegociável, é indisponível. Por quê? Tá vendo como uma coisa está levando a outra? Porque nós vivemos no princípio da legalidade. Tudo tem que estar de acordo com a lei. Então, o interesse público, ele tem que estar amarrado na lei. É previsto na lei, eu não posso chegar e negociar ele. Ele é indisponível, ok? Já no direito privado é diferente, é particular versus particular. O João vendeu o carro para Maria, relação vai se dar entre eles. É horizontalidade, né? Tá A no mesmo nível de B, beleza? Horizontalidade. Por quê? Porque os interesses são privados, e interesses privados podem ser negociados. Se o meu carro valia 30 mil, mas eu tô com pressa e quero vender por 20, é meu interesse privado, eu posso até dar de graça se eu quiser. É meu interesse privado. Por isso que nós chamamos de consensualidade. Se eu quero vender meu carro por 20, você quer pagar 20? Beleza, fechado o negócio. Agora, se é um prédio público, o prédio vale 1 milhão, o governador pode vender, colocar em lista, vender assim por 100 mil? Aí não. Aí nós temos interesse público. Assim, estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Claro que tem, enfim, tem que ver as leis locais aí, mas é só para você entender que não é assim, não é fácil assim não. Não é eu quero vender um negócio público, quem quiser pagar barato. Não, não é assim não. Entendeu? Nós temos um interesse público envolvido, então esse interesse público é indisponível porque ele tem que estar tudo amarradinho na lei. Aqui no direito privado é diferente. Então aqui você já viu que direito privado é direito civil, né? Principalmente direito civil, processo civil. Desculpa, o processo civil vai regular as relações processuais de direito civil. Vamos focar no direito civil, direito de compra e venda, né? Então, assim, estão particulares no mesmo nível. As pessoas estão negociando herança, direito de família, tudo privado, entendeu? Então, é claro que com a Constituição, gente, muitos assuntos que às vezes eram só de direito privado, tem também uma proteção, né, do direito público, principalmente o direito constitucional, que é considerado um direito público também, né? Mas, enfim, como eu falei, é uma divisão meramente didática. Por quê? Porque você vê que um ramo realmente entra, às vezes, no outro, mas, para fim didático, esse esqueminha aqui para vocês é suficiente para acertar as questões de prova, beleza? Então, nós vamos agora para o direito público, que é o que importa para a nossa matéria. Como vocês viram, lembra lá nas definições que a gente já estudou de direito administrativo? Muitos falam que direito administrativo é o ramo do direito público. Por quê? Porque de fato é. Você vê que claramente os princípios do direito público se aplicam ao direito administrativo. Quais são os princípios? 3 princípios que são importantíssimos para o direito público. É a supremacia do interesse público, a legalidade e a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, a supremacia do interesse público faz com que o Estado ele possa, inclusive, por exemplo, desapropriar uma propriedade, pode pegar para si uma propriedade, porque o interesse público é tão importante, mas tão importante que ele deve superar o interesse de particular. Mas tudo isso tem que estar previsto na lei, o que torna indisponível o interesse público. O interesse público não pode ser negociado, ele não está disponível para ser negociado. Indisponibilidade significa... Desculpa, gente. Indisponibilidade significa o seguinte, que você não é capaz de negociar aquele direito. Você não pode, por exemplo, negociar um prédio público
com seu amigo porque você acha ele mais legal. Ele não está ali para ser, não está disponível para ser negociado. Tem todas as normas legais. Então, tanto a indisponibilidade quanto a supremacia são amparadas no princípio da legalidade, ok? Regime jurídico administrativo. Esse é outro conceito que cai muito em prova, muito importante, mas vocês vão ver que ele parece até um pouco um conceito de direito público, pelo menos os princípios, só que ele é mais restrito. Por quê? Porque ele já está muito relacionado ao direito administrativo mesmo, né? Ao direito, não só ao direito público, mas especificamente ao direito administrativo. Por quê? Porque justamente ele é o conjunto de normas jurídicas especiais do direito administrativo. A diferença desse regime para o direito público como um todo é justamente que é especial, é específico para o direito administrativo. Então, mas assim como ele tem algumas coisas, vocês vão ver que a gente já viu em direito público, tem essa questão da verticalidade. Ó. O Estado está em posição privilegiada em relação aos particulares. Aquela história que o Estado está acima de interesses particulares. O Estado está aqui, você está aqui. Quando for regime jurídico administrativo. Ou o direito público como um todo. Mas aqui nós temos também os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade. Tem da legalidade também? Tem. Só que, para concurso público, o destaque são esses dois. Por quê? Porque na doutrina, esses dois princípios eles foram conhecidos como supraprincípios. Ou seja, princípios que eles são implícitos, eles não estão na Constituição, mas que desses dois princípios, decorrem todos os outros princípios que estão, de fato, na Constituição, ok? Então nós temos aqui, ó, regime jurídico administrativo. Nesse regime, nós temos a supremacia, que a gente já tinha falado, e a indisponibilidade. A supremacia, ela leva à verticalidade. O Estado está acima de qualquer interesse privado. Por quê? Porque o interesse coletivo é que tem que ser defendido. A indisponibilidade, ela coloca restrições legais. Por exemplo, não pode vender um prédio público a qualquer preço. Tem restrições legais. Por quê? Porque a coletividade, ela é dona dos direitos. Ela é dona, mas não é dona nem com entrada. Qualquer entrada, assim, porque não é uma propriedade, mas assim, de fato, a sociedade é a dona dos direitos. Não tem melhor maneira de falar isso aqui. A coletividade, todo o poder emana do povo. Né? Não posso sair vendendo imóveis públicos a qualquer preço, não posso ficar negociando com interesses públicos. Eles são públicos, eles são da coletividade, ok? Vamos para uma afirmativa de prova. O regime jurídico-administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios, dos quais todos os demais decorrem. Será que isso é verdade? Todos os demais? A saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. E aí, certo ou errado? Certo. No caso do direito administrativo, todos os demais princípios decorrem desses dois mesmos, do princípio da supremacia e do princípio da indisponibilidade, ambos do interesse público, tá? Só uma observação, que eu até tinha mencionado. Eles são princípios implícitos, eles não estão lá na letra da Constituição, no texto constitucional. Mas no caso deles, eles também são chamados de supraprincípios. Eles estão acima, como eu já tinha dito, visto que os demais deles decorrem como está aqui na própria prova que a gente viu. Beleza? Vamos continuar então. Chegou a hora. Vamos aprofundar o conceito de direito administrativo. Vamos aqui então para uma definição de uma autora que as bancas às vezes copiam e colam ela. E, gente, sempre que a gente trouxer uma doutrina aqui, eu citei Edinaldo Meirelles, Celso Bandeira de Mello, o Ricardo Alexandre. Então, gente, é sempre doutrina pesada. Ou seja, doutrina tradicional, doutrina que é sempre citada, ou doutrina que cai em prova, doutrina que cai muito nas bancas de concurso, beleza? E é o caso da de Pietro. Bom, a definição dela é o seguinte: ramo do direito público, tá vendo direito público de novo, que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas. Gente, o que é isso? Órgãos, agentes e pessoas? Vocês lembram? A administração pública no sentido subjetivo, lembra? São sujeitos. Então, sim, órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que entregam à administração pública a atividade jurídica não contenciosa. Vocês vão ver que isso aqui parece complexo, mas é basicamente a atividade jurídica que não é
não é contenciosa, não está na justiça, né? A gente chama de contencioso quando vai para a justiça. Então, isso aqui é para separar a atividade jurisdicional. Então, atividade jurídica, ou seja, administração pública no sentido objetivo. Então, atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que ela utiliza para a execução de seus fins, sempre de natureza pública, ok? Poxa, mas atividade jurídica não contenciosa, você escreveria isso, professor? Dá para escrever de forma mais simples? Dá. Só que olha o que acontece. Olha como é que cai na prova. 2018 do STM. Entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito público, está a atividade jurídica não contenciosa. Então, gente, copiou e colou o conceito. Copiou e colou não, né? Mas adaptou o conceito da de Pietro. Então, tem que saber conceito? Tem. Tem que saber. Decorar o conceito, palavra por palavra? Não, mas tem que saber. Porque olha aí como é que a banca cobra. Atividade jurídica não contenciosa. Outro conceito para vocês é um conjunto harmônico de princípios. Esse aqui vai mais, né, pela harmonia, pelos princípios. Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos. Quem é órgão? Agente. Subjetivo. E as atividades públicas. Quem são as atividades públicas? A administração pública no sentido objetivo. Tá vendo como foi importante a gente evoluir até aqui? Tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Essa história de fins desejados, vocês vão ver que isso aí é a escola teleológica, ou seja, é o princípio da finalidade. Mas isso aí é assunto para uma próxima aula, ok? Essa é a definição do Eli Lopes Meireles. Voltamos para o nosso conceito inicial do Celso Antônio Bandeira de Mello. Lembra? O direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa. Lembra que eu tinha colocado do Estado? Não vou colocar agora não, porque agora você já entende que quando eu falo direito público, o que eu estou falando de direito público? Lógico que então é Estado, porque o Estado tem posição de verticalidade. Então eu não preciso mais colocar aqui entre parênteses do Estado, porque você já sabe que faz parte do Estado. Então, ele disciplina a função administrativa. O que é isso? Administração pública em sentido objetivo. Bem como pessoas e órgãos que a exercem. O que é isso? Administração pública em sentido subjetivo. Gente, é isso. Dos conceitos de hoje, o que você precisa entender é que existe um Estado, que ele é soberano, ele tem normas. Essas normas podem ser de direito público ou de direito privado. Quando for de direito público, o Estado está em posição de verticalidade. Dentro do direito público, existe o direito administrativo, que ele vai regular a função administrativa. Ele vai regular a administração pública. E a administração pública possui duas facetas, né? Administração pública objetiva e administração pública subjetiva. Objetiva é o que ela faz, quais suas ações, quais suas atividades. E a subjetiva são os órgãos, as pessoas jurídicas que exercem essa função. Isso tudo tem que se dar em um sistema de regime jurídico administrativo. Num regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo tem dois princípios. A indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. Sabendo isso tudo, você vai ficar tranquilo no conceito de direito administrativo. É muita coisa? É muita coisa. Mas você vai conseguir, você tem capacidade, com muito foco, muita fé, muita determinação aí, vai dar certo. E a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando de ter compromisso, dedicação e foco. Espero que tenham gostado. Estamos disponíveis aí para eventuais dúvidas. Entre em contato conosco por meio do fórum de dúvidas. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você.